Processo 7 da pauta. O conselheiro Valdir Teis, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de auditoria de conformidade realizada pela então Secretaria de Controle Externo da 6ª Relatoria, com o intuito de analisar os pagamentos de juros, multas e correção monetária decorrentes dos atrasos nos repasses ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais, Servisaúde, e ao Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, INPRO, e ao Regime Geral de Previdência Social, INSS, desde janeiro de 2014 a agosto de 2016, além do atraso nos pagamentos do parcelamento relativo ao PASEP no exercício de 2016. Novamente aqui a Previdência Social no prejuízo. As inspeções também foram realizadas para analisar a regularidade da concorrência pública 11/2016 e demais 4 contratos que tiveram por objeto a alienação de bem imóvel da Prefeitura Municipal de Rondonópolis e foram submetidos a processo de compra e venda no ano de 2012. O benefício estimado das ações de fiscalização correspondeu à busca da recomposição do dano apurado no montante de R$ 3.548.000 e alguns centavos. Foram apontados 9 achados de auditoria, sendo 8 de natureza grave e um gravíssimo. As partes foram citadas para apresentar defesa e apenas a senhora Regina Selim Marques Ribeiro e o Instituto de Gestão Pública URBS não se manifestaram no prazo concedido e foram declarados réveis. A SESEX emitiu o relatório conclusivo, no qual confirmou a caracterização das irregularidades inicialmente apontadas e sugeriu a expedição de determinações legais de multa. O Procurador de Contas, Getúlio Velasco Moreira Filho, emitiu parecer a fim de reconhecer a prescrição da pretensão sancionatória, exceto quanto à irregularidade número 8, bem como sugeriu a expedição de determinação para que o senhor Adão Nunes, ex-secretário de Finanças de Rondonópolis, restitua ao erário o montante de R$ 50.500, sem prejuízo da aplicação de multa. Por fim, opinou pelo saneamento da irregularidade número 4 e pelo encaminhamento de cópia dos autos do Ministério Público Estadual para, querendo, propor ou subsidiar a ação de ressarcimento horário, especialmente quanto aos fatos alcançados pela prescrição nesses autos. É a síntese do relatório, senhor presidente. Coloco em discussão. Na fase de discussão, conselheiro Valdir Teis, nós temos a participação do doutor Fabrício Miguel, advogado constituído, que irá proceder à sustentação oral, a quem concedo o tempo de até 15 minutos. Com a palavra, o doutor Fabrício. Senhor presidente, conselheiro Walter Albuano, ilustre relator, conselheiro Valdir Judez, demais conselheiros, ilustre Procurador-Geral de Contas, servidores, colegas advogados e todos que nos ouvem nesta manhã. Inicialmente, dar um bom dia a todos. Senhor presidente e senhor relator e demais membros, como dito e constou aí do relatório, Vossa Excelência, conselheiro Valdir, são 9 achados de auditorias e esse processo foi instaurado, teve o início no ano de 2016. E, portanto, apura a responsabilidade, a verificação da regularidade de atos praticados anteriormente ao ano de 2016. Por óbvio, a citação não só dos agentes públicos, mas também dos agentes privados, e aqui faço o detalhe, são 13 ao total, sendo 11 agentes públicos e 2 empresas, uma delas prestadora de serviço e a outra adquirente de um imóvel público. Foi pedido o desmembramento desses autos para justamente tentar facilitar a compreensão e a defesa deste fato. Eu mesmo figuro como das pessoas, dos auditados nesse processo, no achado de auditoria número 4. Já em 2017, no
2017, quando apresentei a defesa, já trouxe esses fatos e com bastante felicidade ouço a manifestação do Ministério Público de Contas pelo saneamento dessa irregularidade. Em que pese esses fatos, essas considerações, trago aos senhores que aqui, nesta oportunidade, falo em meu nome, em nome de BR Reformadora, uma das empresas que figuram, e Percival Muniz, ex-prefeito municipal de Rondonópolis, entre os anos de 2013 e 2016. Percival e BR apresentaram suas respectivas defesas no ano de 2017, em junho de 2017. Logo, a citação que interrompe o prazo de prescricional teria se dado com relação aos três anteriormente a junho de 2017. E é aqui o caso de invocar a aplicabilidade, se acolher a prescrição com base na lei estadual 11.599, que assim o estabelece a prescrição intercorrente. Superada essa questão preliminar, tratando do achado de auditoria 1 e 2, que tem como apuração dos atos praticados pelo então prefeito, diz respeito ao atraso no pagamento das contribuições previdenciárias, o que teria resultado na aplicação de multas e outros encargos moratórios. Lembro aos senhores a dificuldade que o país enfrentou, e sobretudo os municípios, inclusive a própria MM reconheceu isso. O conselheiro Antônio Joaquim foi, inclusive, testemunha nos autos de um processo judicial na apuração do fato de 2016 também, relatando a dificuldade que os municípios enfrentaram e que acabaram impondo aos gestores, não necessariamente ao prefeito, e sim aos seus assessores e até mesmo à equipe técnica, a escolha do pagamento a ser efetuado. Pois não havia orçamento, não havia saldo financeiro. Então, ou se pagava energia elétrica para manter o funcionamento das unidades administrativas e até mesmo de saúde e educação, combustível, merenda escolar, salário de servidores, ou se pagava os tributos, ou foi a opção feita em não fazer o pagamento dos tributos, mas assegurar a continuidade do serviço público. Por óbvio, resultou sim na inadimplência e no prejuízo. Só que vale lembrar que aqui não há ato lesivo ao patrimônio público. Ainda que se admita a existência de prejuízo, não há ato lesivo a ensejar a reparação. Esses são os achados 1 e 2, onde figuram Percival Muniz. Trataria agora do achado número 4, onde figuro eu, Percival e a BR Reformadora. Veja bem, Excelências e senhor relator, em que pese a manifestação do Procurador-Geral de Contas pelo saneamento, tentarei ser breve neste tópico. Trata-se de uma alienação de um imóvel pertencente ao município de Rondonópolis, feita em 2011, sob a justificativa de que aquele imóvel se destinava ao desenvolvimento econômico do município, fato o qual até pode ser tido como verdadeiro. Entretanto, a lei municipal que prevê a alienação de imóveis sob este enfoque se restringia aos distritos industriais, e este imóvel está situado fora do distrito industrial. Em 2013, salvo engano, ou 14, quando eu recebi o pedido de escrituração desse imóvel, quando então ocupava o cargo de Procurador-Geral do município, percebi esta inconformidade, que o imóvel, que ora se pedia escritura, não for alienado com os requisitos do desenvolvimento econômico no distrito industrial e, portanto, não poderia ter sido feito sem licitação. Deveria ter sido feita, sim, com licitação. Naquela oportunidade, emiti parecer pela anulação do ato. Inclusive, no relatório inicial de auditoria, o próprio auditor, os auditores, aliás, elogiam este ato
praticado por mim. Pois bem, a empresa acolheu a anulação, pleiteou a devolução do valor. Ela pagou, no instante da aquisição, em 2011, R$110 mil. Ora, uma vez anulado o negócio jurídico e não tendo sido escriturado o imóvel, a empresa deve ser devolvido, a adquirente deve ser devolvido o valor que ela pagou. Em 2000, no início de 2016, o município colocou diversos imóveis à venda, por leilão, por concorrência, né? Fazendo da forma prevista na legislação. Esta mesma empresa arrematou o imóvel, o mesmo imóvel, e ela pleiteou novamente o crédito dela. E naquela oportunidade foi feito um encontro de contas. Ora, em 2011 ela pagou, em 13 ou 14 foi anulado, ela faz jus ao ressarcimento. Em 16, quando ela arrematou e deveria efetuar o pagamento, salvo engano, de R$170 mil, os R$110 mil, que atualizado apenas com correção monetária, chegou a R$141 mil. E foi feito a ela esse crédito, e ela pagou a diferença. E a auditoria aponta uma inconformidade. Eu digo aos senhores, não há prejuízo ao erário, porque se o negócio foi anulado, o valor pago inicialmente deve ser devolvido. Se foi devolvido por mediante encontro de contas ou pagamento, é indiferente, pois o valor deveria necessariamente sair dos cofres públicos. E saindo ele por pagamento ou por encontro de contas, não tem prejuízo aos cofres. Então, com esses argumentos é que peço a desconsideração dos argumentos da auditoria, entenda como saneada, e reconheça-se a inexistência de irregularidade do achado de auditoria número 4. E, por fim, com relação ao achado número 5, que trata sobre a avaliação dos imóveis, feito pela Comissão de Avaliação dos Imóveis, e ali atribui a responsabilidade do então prefeito pela avaliação. Quero dizer aos senhores, lembrá-los, que a Comissão de Avaliação do município de Rondonópolis é constituída, era e ainda é ocupada por servidores de carreira, dotados de conhecimento técnico e especializado para tal fim. Ali, na época, existia um engenheiro e 2 outros servidores ocupantes de cargos de agente administrativo da área técnica, habituados a fazer tal expediente há anos. Se é possível que ainda estejam lá desenvolvendo essa função. Então, o prefeito não teve qualquer participação no ato em que elaborou a avaliação dos imóveis. Mesmo assim, os servidores que o fizeram observaram os quesitos técnicos, às vezes as condições do imóvel, as condições em que se encontrava um desses imóveis, tinha um declive, havia necessidade de aterro e até mesmo terraplanagem. Quando a equipe de auditoria foi lá, nada disso foi considerado, levou apenas em consideração o estado em que ela viu o imóvel naquele momento, sem levar em consideração as condições do imóvel ao tempo da avaliação feita pela comissão. Por essas razões, é que peço também o reconhecimento da inexistência de irregularidade do achado de auditoria número 5 e, de modo geral, que seja reconhecida a inexistência da prática de ato ilícito, tanto por Percival, ex-prefeito, Fabrício, eu, que na época ocupava o cargo de secretário municipal de governo e determinei a devolução do valor, e até mesmo da empresa que adquiriu o imóvel e utilizou do crédito que possuía com o município. E com essas razões que peço, que concluo e peço o reconhecimento da inexistência de qualquer irregularidade. São essas minhas considerações, agradeço, peço desculpa por ter me alongado e desejo-lhes um bom dia. Concluída a sustentação oral pelo Senhor doutor presidente, Fabrício, concedo a palavra, ainda na discussão, concedo a palavra ao conselheiro Domingos Neto. está registrada no processo a minha suspensão. Perfeito, Obrigado. conselheiro. Ainda em discussão, concedo a palavra ao conselheiro Valditez para a votação. Obrigado, senhor.
Obrigado, senhor presidente. A única coisa, parabenizar a defesa, mas que eu só não concordo de que os atrasos não causaram prejuízo. Causaram, sim, isso é evidente, não tem como que um atraso de pagamento, e aqui vem novamente Previdência Social. Sim. É triste, é lamentável isso. Enfim, mas as leis também estão aí para que nós também as cumpramos, e o voto que eu faço é de acordo com todo o entendimento desse tribunal quanto às questões da prescrição. Faço então a síntese do voto, senhor presidente, eu vou lê-lo para melhor compreensão. A partir da constatação de que a prescrição não se deu para os fatos apontados nos achados números 4 e 8, sob a responsabilidade da empresa BR Reformadora de Peças de Serviço Limitada, e do senhor Adão Nunes, respectivamente, passei a análise das irregularidades dos argumentos da defesa e do posicionamento ministerial. Na verdade, ao achado número 4, verifiquei que os valores da compensação discutida guardaram similaridade no que se refere ao fato gerador, qual seja, o imóvel público discutido nas alienações ocorridas em 2012 e 2016. E o valor pago na primeira alienação, a primeira aquisição, também se referiu ao mesmo imóvel, sendo certa, portanto, a compensação com o valor devidamente corrigido pelo INPC. Aqui, senhor presidente, tanto a auditoria quanto o MPC discordou da correção desse imóvel. Foi feita uma correção por INPC e chegou, então, de 110 mil, foi o valor do imóvel na ocasião, e chegou a 141 mil e mais alguns cruzeiros após essa correção. E a alegação de que, do MPC, acho que foi, de que só caberia juros a partir do momento da decisão transitada em julgado. Mas aqui não se trata de juros, se trata, sim, de correção monetária, que não vem ao caso, então, superada essa parte. E a empresa pagou a diferença, dos 151 mil por 180 e tantos, que foi feito a oferta maior na concorrência. No que concerne ao achado número 8, constatei que o senhor Adão Nunes, ex-secretário de Finanças, não foi o gestor responsável pelo contrato celebrado e não participou da sua fiscalização. Aqui, na verdade, houve uma confusão entre o secretário da Receita e o secretário de Finanças, e lá tem os dois. O teor do instrumento firmado demonstra que a celebração se deu por intermédio da Secretaria da Receita do município de Rondonópolis e não pela Secretaria de Finanças, sob a gestão do responsabilizado. Não há que se falar em responsabilizar aquele que não estava participando da fiscalização contratual e cujas atribuições referiam-se a proceder aos pagamentos com base na conferência da conformidade documental, ou seja, no relatório de prestação de serviços e ateste de notas fiscais, bem como na certidão de regularidade fiscal do credor. Ante o exposto e nos termos regimentais da nossa lei complementar, concordo em parte com o que dispõe o parecer ministerial e voto para indeferir a preliminar de nulidade processual arguída pela empresa BR na ocasião e extinguir a presente auditoria de conformidade conforme os termos do voto integral, inclusive a responsabilidade de todas as pessoas citadas na presente representação, sanear o achado número 4, que já foi também bem explicado pela defesa, e manter o achado número 8 e afastar a responsabilidade do senhor Adão Nunes, ex-secretário de Finanças do município de Rondonópolis, quanto aos fatos apontados com base nas razões expostas no voto. É a síntese do voto, senhor presidente. Senhores conselheiros que votam de acordo com o relator, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade.
Aprovado por unanimidade o processo 21.469/2016, relatoria do conselheiro Valdir Teis, acórdão 140/22, Prefeitura de Rondonópolis, auditoria de conformidade para fiscalizar atos de gestão do exercício 2016, preliminar de nulidade arguída por empresa indeferida, extinção do processo de julgamento do mérito em relação aos responsáveis, saneamento e manutenção dos achados de auditoria 4 e 8, respectivamente, quanto à empresa e ao ex-secretário de Finanças Publix.